Amém, amém, glória a Deus. Esse povo aqui é muito sábio. Esse povo da plataforma é um povo escolhido por Deus. Ele sabe que Deus está operando, ele sabe que Deus o escolheu nesta noite. E assim também, querido você ouvinte, né? Você aqui do YouTube, que Deus venha abençoar a tua vida, né? Poderosamente. Como eu falei, querido, nós estamos encerrando uma campanha que é muito forte para nossas vidas. Eu precisei ouvir aqui essa campanha para que Deus viesse confirmar comigo algo ao qual eu esperava do Senhor. Mas você por aí, eu não sei o que você espera do Espírito Santo, né? O que você tem pedido ao Senhor. Mas fica por aí porque Deus vai fazer grandes coisas. Grandes coisas. Hoje nós temos uma preleitora lá de Sergipe, exatamente lá de Sergipe, para pregar a palavra de Deus aqui hoje para vocês, tá? E em seguida o seu esposo, o Levita Bel, vai estar encerrando a programação, né? A programação com um louvor. E após aí nós teremos a oração da meia-noite. Mas não saia. Fica aí por aí, porque grandes coisas Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar profundo nesse negócio. Porque quando Deus ele separa, né? Ele separa um povo, é porque ele quer abençoar esse povo. E esse povo hoje que se encontra aqui, ao qual participaram da programação desde o começo, foram todas escolhidas por Deus, né? Inclusive nós temos aqui a nossa querida missionária, a Disney, que veio, Deus trouxe ela está aqui hoje feliz, dando glória a Deus, louvando e adorando a Deus, porque a maravilha de Deus nós temos que contemplar o nosso coração. Vamos receber agora a nossa missionária Quitéria, que ela tem 25 minutos para fazer o que Deus tocar no seu coração, tá, irmã missionária? Em seguida, nossa amada Bel vai estar louvando. Vamos completar essa programação hoje no nome do Senhor Jesus. Amém, missionária? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, por estarmos aqui mais uma vez, final dessa campanha, para a glória do nome do Senhor. E continuaremos na presença do Senhor, exaltando o seu santo nome. E eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, o tema dessa campanha. Eu vou ler em João, capítulo 11, a partir do versículo 20, que diz: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, e Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Então, né, nós vemos aqui, está a palavra do Senhor, aqui, a qual nós vemos aqui que é sobre a doença, né, de Lázaro, a sua morte, né, e também a ressurreição. Nós podemos ver aqui que Jesus, ele, quando ele sabe, né, que alguém manda avisar Jesus que Lázaro estava doente, e Jesus, ele não foi logo aonde Lázaro se encontrava, né? Então, Jesus demora a chegar ali em Betânia. E quando Jesus, ele se aproxima, né? Que Marta, ela ouve, né? Ou até à vista, né? Que Jesus, ele se aproxima. Marta, ela sai ao encontro de Jesus. Ela sai ao encontro de Jesus. E a palavra do Senhor diz que Maria, ela fica em casa. Então, Marta vai até Jesus e diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Marta ali, ela estava ali, né, angustiada, com o coração triste. Depois ela havia perdido seu irmão, a quem ela tanto amava, e ela estava ali com o coração angustiado. Mas ela estava ali, e quando ela ouve que Jesus se aproxima, ela sai ao encontro de Jesus, né? Pois naquele momento Jesus, ele seria, né, a solução. Jesus, ele é a solução para qualquer problema, para qualquer situação. E Marta, ela ali corre ao encontro de Jesus. E quando ela diz, né, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, Marta diz aquilo com o coração triste, com o coração amargurado, mas ela também diz: mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te dará. Então, meus queridos irmãos, Marta lhe diz, né, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Sabemos que naquele momento, Marta, ela crê no Senhor, né? Ela confia no Senhor, dizendo que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará, né? Então ela ali cresce aquela fé, né, em Jesus. E Jesus, ele olha para Marta e diz: teu irmão há de ressuscitar. Naquele momento, né, Marta, ela de repente, ela olha para Jesus, ela diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Naquele momento, irmãos, Marta, ela coloca a sua fé no Senhor, mas ao mesmo tempo ela também coloca uma dúvida, quando ela diz assim: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, naquele momento, ela não imaginava que Jesus, ele estava falando ali no presente. Jesus, ele estava falando daquele momento, que o seu irmão iria ressuscitar naquele momento, né? Ela fica com dúvida. Ela diz que ele há de ressuscitar no último dia. Meus queridos irmãos, quantas das vezes o Senhor, ele quer operar em nossas vidas, o Senhor, ele quer operar em nossa, e muitas das vezes a nossa fé é tão pequena que muitas das vezes aparece uma dúvida: será mesmo que Deus vai fazer? Muitas das vezes nós pedimos algo ao Senhor e, ao mesmo tempo, com a nossa pequena fé, nós colocamos uma dúvida no nosso coração. Naquele momento entrou uma dúvida no coração de Marta, pois ela disse assim: eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas, irmãos, Jesus, ele estava falando ali no presente. Jesus, ele estava falando daquele momento, daquela situação, que ele iria
né, agir naquele momento, pois aquela morte, né, aquela morte seria para o nome do Senhor ser glorificado. E Marta, ela naquele momento, ela não entendia que o nome do Senhor seria glorificado naquele momento. Irmãos, essa palavra, ela serve de exemplo para nós. Quantas das vezes o Senhor, ele quer fazer algo, o Senhor, ele quer agir, e muitas das vezes nós, por determinadas situações, colocamos obstáculos, muitas das vezes não chegamos mais perto do Senhor, pois devemos a cada dia chegar perto do Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor, a nossa fé, e não colocar dúvida, tirar toda a dúvida, né? Pois naquele momento Marta, ela estava com a dúvida no seu coração. Então, o Senhor, ele olha para Marta e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Então, quem crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Porque ele diz que ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele diz: crês tu isto? E naquele momento, de repente, Marta diz: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E naquele momento, Marta, mais uma vez, ela crê no Senhor, ela coloca a sua confiança no Senhor, e ela diz: creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Naquele momento, Marta entende, né? Começa a entender que Jesus, ele vai realizar, que Jesus, ele vai fazer algo naquele momento. Então, ela, de repente, Marta, ela vai e chama Maria, né, a sua irmã, e ela diz para Maria que Jesus está lhe chamando. E quando Maria, ela ouve, né, Marta, ela levanta e vai ter também com Jesus. E Maria também diz para Jesus, chegando até Jesus, ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Assim como Marta falou para Jesus: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Aquelas duas irmãs, elas estavam ali angustiadas, elas estavam ali tristes, com o coração amargurado pela perda do seu irmão. Mas naquele momento Jesus, ele chegou, mesmo após 4 dias de morto, após Lázaro ter sido sepultado, né? Já havia 4 dias em que ela chegou para Jesus e disse: Senhor, já cheira mal. Mas o Senhor, ele estava ali. Jesus, ele chegou naquele momento para trazer alegria. Jesus, ele chega naquele momento para trazer esperança, para trazer vida, para ressuscitar aquele que estava morto já há 4 dias após sepultado. Então, meus queridos irmãos, aquele milagre seria para o nome do Senhor ser glorificado. E sabemos que o nosso Deus, ele permanece o mesmo. Esse Jesus que ressuscitou a Lázaro, é esse Jesus que morreu, é esse Jesus que deu a sua vida lá no alto do Gólgota, é esse Jesus que nós servimos. Então, irmão, nós devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança a cada dia nesse Deus, esse Deus que vive e reina, que está no céu, que está nos contemplando. Sabemos que Jesus Cristo um dia ele vai voltar. Esse Jesus que ali estava presente, ali com Marta e Maria, em que todos estavam ali, não sabiam o que iria acontecer naquele momento, mas um milagre havia chegado naquele momento. E esse Jesus que nós servimos é o Jesus que continua operando milagre. E Jesus, quando ele vê ali, né, aquelas duas irmãs, que elas estão angustiadas, que elas estão tristes, Jesus,
ele amava muito aquela família. Jesus, ele amava muito a Lázaro, né? Então Jesus pergunta, onde o puseste? Né? E chegaram e disseram, Senhor, vem ver. Diz a palavra do Senhor que Jesus, quando ele chorou, Jesus ele chorou naquele momento porque ele amava muito a Lázaro. E ele vem da situação, né, ele vem daquelas irmãs ali angustiadas, vem daquelas irmãs tristes. Jesus, ele ali se compadece e Jesus, ele chora. Porque Jesus, ele amava muito a Lázaro. E os judeus, quando vê que Jesus chora, ele diz, vede como o amava, né? E alguns olhavam assim e diziam, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Pois ali, os judeus, eles não sabiam o que ia acontecer naquele momento. Eles não sabiam, por isso naquela hora eles falaram dessa forma. E Jesus, ele move outra vez, né? E vem, ele vai ao sepulcro, onde havia uma pedra, né? Uma pedra estava posta, né, sobre a porta, né, daquela caverna. E Jesus, ele manda tirar a pedra. Jesus, ele manda tirar a pedra. E naquela hora, mais uma vez, Marta diz, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí Jesus olha, né, para Marta e ele diz, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus, ele já havia falado para Marta que o seu irmão havia de ressuscitar. E Marta, mais uma vez, ela, né, coloca uma dúvida no seu coração, pois naquele momento, para Marta era impossível aquilo acontecer. Mas assim como Jesus havia falado, né, Jesus havia mandado que tirasse aquela pedra, tiraram a pedra. E quando Jesus, ele levanta os olhos para cima, ele diz, Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Pois aqueles que estavam ali não acreditavam, né? Muitos ali não acreditavam que Jesus, ele tinha sido enviado por Deus, que Deus havia enviado Jesus, pois eles não acreditavam. Mesmo com tantos milagres que Jesus realizava, eles não acreditavam. Mas ali estava mais um milagre, né? Mais uma causa impossível para eles, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E naquele momento, Jesus, ele com grande voz, ele chama Lázaro, vem para fora. E quando Jesus fala ali com a sua voz, né, Lázaro vem para fora, de repente, Lázaro, ele sai, né? Diz a palavra do Senhor que Lázaro, ele sai ali com os pés ligados, né, com as mãos ligadas, e Jesus manda que tire aquelas faixas, né? E ali, irmãos, o nome do Senhor é glorificado. E esse Jesus, né, é o mesmo Jesus que nós servimos. Então, se existe algo impossível na sua vida, aquilo que é impossível aos seus olhos, que muitas das vezes você tem lutado tanto, né? Que você já não tem mais o que fazer, não sabe mais o que fazer. Eu te digo, continue clamando a esse Deus. No momento certo, a sua vitória vai chegar. Aquele momento foi o momento do nome do Senhor ser glorificado. Naquela hora, Marta, Maria, né, se alegraram, todos que estavam ali se alegraram, pois ali existia um milagre, né? Um milagre, pois eles nunca haviam visto
alguém ressuscitar e após 4 dias de morto. Mas Jesus, ele fez, irmãos, porque Jesus é aquele que resolve qualquer situação. Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus, ele faz a tempestade se transformar em bonança. Ele faz o choro, né, transformar em alegria. Naquele momento, aquele coração que estava triste, angustiado, né, pela perca, Jesus, ele ali agora transforma em alegria. Em vez de existir ali agora choro de tristeza, agora existe ali choro de alegria. Existe ali felicidade, pois existiu um grande milagre. Então, irmãos, Jesus é o mesmo que operou no passado. Jesus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Então, muitas das vezes nós mudamos, muitas das vezes nós deixamos de adorar a Deus como devemos adorar, de buscar Ele como se deve buscar. E muitas das vezes as circunstâncias da vida, os obstáculos da vida, Ele nos faz se distanciar de Deus. Sabemos que algo muitas das vezes aparece para que você se distancie do Senhor, para que você não se aproxime do Senhor. Muitas das vezes o inimigo, ele coloca dúvida na sua mente. O inimigo, ele coloca obstáculos para que você não caminhe, para que você venha tropeçar. Mas, irmãos, devemos estar na dispensação da graça do Senhor. Devemos estar a cada dia nos pés do Senhor. Porque nós, quando estamos nos pés do Senhor, o Senhor, ele realiza o milagre. O Senhor, ele supre a necessidade. O Senhor, ele faz o impossível acontecer. Como ele fez naquele momento, como ele ressuscitou a Lázaro, né? Algo impossível aconteceu. Lázaro ressuscitou após 4 dias de morto. Jesus, ele continua fazendo. Depende de nós colocar a nossa confiança, colocar a nossa fé, depositar a nossa fé no Senhor, porque ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, ele é o mesmo que operou no passado, continua a operar, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus, irmãos, ele não muda. Pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passará. Sabemos que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E assim o Senhor diz na sua palavra que ele e a sua palavra são um só. E nós servimos a esse Deus verdadeiro, a esse Deus que criou os céus e a terra, a esse Deus que enviou o seu Filho Jesus para vir ao mundo, que passou por determinadas situações em que muitos não deram crédito, não acreditavam que Jesus, ele era o Filho de Deus, achavam que Jesus era como qualquer homem, mas Jesus, ele foi o enviado de Deus. E Jesus aqui na terra, ele operou muitos milagres. E um dos milagres foi a ressurreição de Lázaro após 4 dias de morto. E ele permanece fiel, irmãos. E nós devemos aguardar a sua vinda. Devemos continuar com a nossa fé, com o nosso coração, né, feliz, com essa esperança de que um dia ele vai voltar. E que a qualquer momento ele vai raiar nas nuvens para nos buscar. Nós devemos estar preparados para esse grande dia, porque a qualquer momento pode acontecer. E Jesus Cristo, ele vai raiar nas nuvens para buscar um povo que, mesmo sofrendo aqui no mundo, que passando por determinadas situações, mas que venceu o mundo. Então, que nós possamos perseverar nesta fé, que nós possamos não desistir, que nós possamos pedir misericórdia a Deus e tirar toda a dúvida do nosso coração, para que nós possamos estar mais perto do Senhor Jesus. E assim como o Senhor, ele operou um milagre, como Jesus, ele mudou aquela circunstância. Jesus mudou, pois ali onde existia tristeza, passou a ter alegria. Ali onde estava um silêncio, só havia choro e havia suspense. O nome do Senhor, ele agora é glorificado.
Então, irmãos, esse Deus, ele permanece fiel em nossas vidas. E a cada dia nós devemos glorificar o nome do Senhor, pois só Ele merece ser glorificado. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Que nós possamos, nesta fé, permanecer firme até o fim, até Jesus rear nas nuvens, até Ele nos levar para as mansões celestiais, para estar junto dEle, ao lado do Senhor, exaltando o seu santo nome, pois a Ele pertence toda a honra e toda a glória. E que o Senhor continue nos abençoando. E assim eu quero agradecer minha oportunidade, em nome de Jesus. Barreira, não há barreiras que o crente fiel não possa quebrar. Eu tenho o poder do céu e Jesus para me ajudar. Barreiras, não há barreiras que o crente fiel não possa quebrar. Você tem poder do céu e Jesus para lhe ajudar. Faraó indignado para matar o povo de Deus, lá na estrada do Egito, tudo isto aconteceu. Faraó indignado para matar o povo de Deus, mas o crente fiel é protegido e Faraó foi quem morreu. Barreiras, não há barreiras que o crente fiel não possa quebrar. Eu tenho o poder do céu e Jesus para me ajudar. Barreiras, não há barreiras que o crente fiel não possa quebrar. Você tem poder do céu e Jesus para lhe ajudar. À beira do caminho, o cego esperava Jesus passar. O cego gritava tanto que o povo mandava ele se calar. Quando chegou Jesus, a barreira se quebrou. O cego saiu bem e a Jesus glorificou. Barreiras, não há barreiras que o crente fiel não possa quebrar. Eu tenho o poder do céu e Jesus para me ajudar. Barreiras, não há barreiras que o crente fiel não possa quebrar. Você tem poder do céu e Jesus para lhe ajudar. Barreiras, não há barreiras que o crente fiel não possa quebrar. Eu tenho poder do céu e Jesus para me ajudar. Barreiras, não há barreiras que o crente fiel não possa quebrar. Você tem poder do céu e Jesus para lhe ajudar.